Galera, próxima questão aqui pede para que a gente escreva um programa que leia o peso e altura de uma pessoa. Em seguida, o programa deve calcular e imprimir o índice de massa corpórea desta pessoa, dado essa fórmula. A fórmula do IMC, que é o índice de massa corpórea, é dada pela divisão do peso, que vai ser digitado pelo usuário, dividido pela altura, digitado pelo usuário ao quadrado. A altura tem que estar ao quadrado, percebam isso. Pronto, vamos estar copiando esse enunciado, fazendo aquela mesma coisa de sempre, né? Criar um arquivo separado aqui, IMC. Aqui dentro eu vou colocar como comentário, sabe que eu quero ter um acesso fácil a essa questão, né? Vou colocar aqui o enunciado da questão para a gente estar lendo. Escreva um programa que lê o peso e a altura de uma pessoa, e em seguida o programa deve calcular índice de massa corpórea. Pronto. A gente tem que lembrar agora dos tipos de dados que a gente está tratando, né? Quando a gente está falando do peso de alguém, se a pessoa falar, eu peso 56 quilos e 800 gramas, a gente está falando de números quebrados, né? Se a pessoa falou que aqui, meu peso é esse aqui, 56,8, ou não, eu peso 84,2, esse é o meu peso. São números quebrados, então a gente precisa ler essas informações como um tipo de dado de números decimais, que vai ser aquele float, lembra dele? Que a gente falou na última aula. Enfim, então vamos guardar aqui na nossa variável peso que a gente vai criar o valor digitado pelo usuário, que vai ser aqui, digite seu peso. Só que a partir desse momento a gente precisa receber esse valor e eu posso fazer o que? A gente precisa receber ele como se fosse um float. Então vamos chamar, ao invés da função int que a gente usou na última questão, vamos usar a função float. Ela vai transformar o que foi digitado no usuário num valor do tipo flutuante. Pronto. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a altura, porque ninguém tem, eu tenho 1 de altura, ou 2 de altura, ou 3 de altura. Não, a gente tem 1,75 de altura. Eu tenho 1,67, eu tenho 1,85. Esse vai ser o tipo de dado que a gente vai estar tratando. Então, na altura, a gente vai fazer a mesma coisa, float. E aqui dentro dessa função float, eu vou colocar um input, que vai ser a função que vai ler o valor do usuário. Você digite sua altura. Isso aqui é a mesma coisa, galera, da gente estar fazendo isso aqui, de eu estar recebendo a informação que foi digitada pelo usuário e depois eu vou estar guardando na variável altura, na mesma variável, de novo eu vou guardar float de altura. O que é isso? Quando eu estou fazendo isso, é a mesma coisa que eu tinha feito nessa linha aqui. Eu estou pegando o valor antigo que tinha na variável, que era um valor do tipo string, e estou transformando no valor do tipo float, beleza? Mas por motivos mais de fazer as coisas mais rápido, eu vou fazer tudo numa linha só. Vou fazer aqui, float. E aqui dentro da função float eu vou colocar o input, que vai ser digite sua altura. Pronto. Os dois valores foram lidos e convertidos para float e armazenados nas variáveis respectivas. Vamos calcular o IMC agora. O IMC vai ser calculado pelo peso, vamos conferir lá de novo. É o peso sobre a altura ao quadrado. Beleza, então vamos pegar nosso peso e vamos dividir pela altura ao quadrado. Qual é a operação de divisão no Python? Na programação em geral a gente usa o operador de barra. Essa barra representa a divisão. A mesma coisa do desenho aqui, como se tivesse essa barrazinha entre o peso e a altura. Na programação a gente coloca isso. O peso aqui em cima como numerador, a operação de divisão, e agora o denominador a gente vai colocar o que? A altura ao quadrado. Vou colocar entre parênteses aqui que eu quero a minha altura ao quadrado. Que nem na outra questão, eu poderia ter feito assim: altura vezes altura. Ou eu poderia usar o operador de exponenciação do Python, que a gente usa altura, asterisco, asterisco, e o número de vezes que eu quero elevar a minha variável. Altura elevado ao quadrado. Perfeito, tá aqui, IMC igual peso sobre a altura ao quadrado, beleza? A gente tem o IMC agora, a gente pode simplesmente imprimir agora IMC calculado. E aqui em seguida eu coloco a variável IMC representando o valor que foi digitado. No meu caso, por exemplo, eu vou estar testando aqui nosso programa, né? Apertei o botão de compilar e vou digitar aqui, digite seu peso. Eu, se não me engano, eu peso 74 quilos, alguma coisa assim. Digite sua altura, eu tenho 1,85 de altura. Ele vai calcular agora, que o meu IMC calculado é mais ou menos esse valor aqui. A gente vai aprender com o tempo a arredondar esses valores para que não fiquem muito grandes aqui. Eu posso estar calculando de certa forma que eu só quero que eu imprima as primeiras duas casas decimais desse número. Ou eu quero que arredonde para cima ou arredonde para baixo. A gente vai aprender futuramente como é que mexe nisso, ok? Mas por enquanto a questão está correta, resolvida.